Quem é que você está adorando? A quem você está cultuando? Todo ser humano na face da terra cultua alguém. Não existe ninguém neutro. Não existe ninguém que diz assim: não, eu não tenho nenhum Deus, eu sou ateu. Não, ele está cultuando alguém, às vezes ele mesmo. Porque todo ser humano precisa de alguém para cultuar. Faz parte da natureza criativa de Deus. Deus criou o homem para fazer culto. Quando Deus criou o homem, Deus disse assim: cultue. Quando Deus disse: olha, cultive a terra. Essa palavra cultivar é a mesma palavra cultuar. Cultive a terra, ou cultive, ou faça culto na terra. Ofereça para alguém o seu culto, servindo, venerando, adorando, idolatrando, fazendo o que você quiser. Então, quando Jesus ele encontra alguns discípulos, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, versículo 13. Pode aumentar um pouquinho. Mateus 16, 13 diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, escute isso: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Ou que o Filho do Homem é? Jesus perguntou para quem? Para os seus discípulos. Olhe para cá um pouquinho antes de continuar. Por que Jesus perguntou para os seus discípulos e não perguntou para a multidão? Porque Jesus queria saber se eles tinham consciência de quem Jesus era, se eles tinham consciência de com quem eles estavam andando, se eles tinham consciência por que tinham abandonado suas profissões para caminhar com aquele homem que se dizia ser o Messias. Mas nenhum dos discípulos tinha consciência disso. Eles achavam que Jesus era o Messias, eles viam em Jesus alguma coisa diferente, eles viam algo sobrenatural, eles sentiam um negócio assim que nunca tinham sentido, mas eles não tinham convicção que Jesus era o Messias. E Jesus percebeu eles naquela dúvida ali, na relação. E Jesus foi percebendo que, cara, esses caras não têm consciência direito do que eles estão vindo fazer na igreja. Eles vêm todo domingo para a igreja, eles adoram, eles cantam, mas ele não sabe exatamente o que eles estão fazendo. Eu vou fazer uma pergunta para eles. Então Jesus chama eles e diz assim: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Jesus queria saber o que eles estavam ouvindo da multidão na cidade, porque um rebuliço estava acontecendo na cidade. Jesus curando, fazendo milagres, ressuscitando os mortos. E eles sabiam. Jesus deve ter ouvido no meio deles ali uma conversa. Eles: rapaz, sabe o que estão dizendo aí do mestre? Mas você sabe, uns dizem uma coisa, outros dizem outra coisa. Você está ouvindo aí, a cidade está uma bagunça, porque onde o mestre chega, a multidão chega, as pessoas quebram telhado para trazer um doente nas casas. Então assim está acontecendo. O sinédrio está um turbilhão, todo mundo louco da cabeça. Eles não sabem se esse homem aqui é o Messias, que nós andamos com ele. Eles não sabem quem ele é, mas está acontecendo um negócio. Jesus deve ter ouvido eles conversando isso. E aí Jesus reuniu com eles e disse: rapaz, eu quero saber de vocês. O que estão dizendo por aí que eu sou? O que está dizendo em Araguaína aí, nas esquinas, nos bares? O que estão dizendo por aí nas casas, nas igrejas, na Câmara Municipal, na Prefeitura, nas empresas? O que estão dizendo a respeito de mim? Eles estão entendendo o que eu estou fazendo?
Porque o que eles estão vendo é milagres, eles estão vendo algumas coisas acontecendo, mas eu quero saber se eles estão entendendo, porque a questão não é só o milagre. Para Jesus era muito fácil milagre, como para Deus é fácil. O que para Jesus estava ruim é que a galera não estava entendendo nada do que Jesus estava tentando ensinar para eles. Então Jesus pergunta para eles: quem o povo aí está dizendo que eu sou? Então eles responderam: alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros ainda dizem que você é Jeremias, e alguns dizem que você é um dos profetas aí, qualquer um. Veja só, a torcida do João Batista dizia: cara, eu acho que ele é o João Batista reencarnado. A galera do espiritismo: eu acho que ele reencarnou, porque o que ele está fazendo aí, olha, parece muito com o João Batista. Ele faz algumas coisas mais do que João Batista, mas parece que ele reencarnou no João Batista. Ele é esquisito igual o João Batista. Ele se veste, ele fala esquisito, ele fala num Deus aí que a gente não conhece. Aí outros dizem, a torcida do Elias diz: não, mas ele parece com Elias. A galera lia a Torá, eles sabiam da história de Elias. Então, mas nós acreditamos que ele seja Elias. E ainda outros, a torcida do Jeremias dizia: olha, eu acho que ele é Jeremias. Ele faz coisas semelhantes a Jeremias, ele chora igual Jeremias, ele prega igual Jeremias, então eu acho que ele é como Jeremias. Se não, ele é um dos profetas aí, Mateus, Moisés, qualquer um dos outros profetas. Então havia uma confusão no entendimento deles. E como é que Jesus vai se revelar num lugar? Como é que Jesus pode fazer a obra dele num lugar onde as pessoas nem sabem quem ele é? Porque uma coisa que Jesus não é, irmãos, é embusteiro, é enganador. Jesus, ele não quer fazer milagre para a gente ficar aplaudindo ele. Jesus não quer mostrar que é poderoso para a gente ficar fazendo canção para cantar para ele. Você pensa que Jesus fica feliz em a gente ficar aqui em pé cantando, 1 hora cantando, tocando instrumento? Milhares de músicas no Brasil cantada hoje à noite para Jesus. Você pensa que é isso que deixa Jesus feliz? Não, não é isso. Não é música. Jesus não é o diabo. Jesus não gosta de elogio. Quando Deus criou a adoração, não foi para ele ser adorado, foi para nós nos aproximarmos dele, para que o nosso coração se converta a ele, mas não para ele ficar maior. Ele não pode ficar maior, ele já é Deus. Então havia uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Eles não sabiam quem Jesus era. O inimigo, ele tentava tirar toda a credibilidade de Jesus, porque o inimigo também não sabia que aquele homem era o Messias. Ele não sabia, ele desconfiava. Ele tinha uma dedução que ali poderia ser verdadeiramente alguém que destronaria ele. Os fariseus também, e os reis, Herodes, eles, Caifás, o governo todo ali da cidade, da região, eles também desconfiavam que Jesus poderia tomar a credibilidade deles. Então todo mundo virou inimigo de Jesus, virou uma guerra política. Era um partido contra o outro partido. Todo partido estava contra Jesus. O diabo conseguiu unir todo mundo contra Jesus, mas o objetivo dele era desacreditar Jesus, homem, para que ele inviabilizasse o Cristo. E esse é o problema. Depois eu vou explicar para você. Jesus é o homem. Jesus é o operador de milagres. Jesus é o Filho do Deus vivo encarnado no ventre de Maria. Mas ele não nasceu Cristo, ele nasceu Jesus. Ele só pôde se tornar Cristo quando ele aceitou a vontade do Pai na vida dele. Ele foi ungido para isso.
quando Jesus, ele sabendo que era Deus, por isso que eu li Filipenses 2, ele se esvaziou e tomou a forma de homem, ele se encolheu como Deus, entrou no ventre de uma mulher e se tornou homem como nós, e não só homem, mas ele se tornou servo, ele serviu, ele morreu uma morte cruel. Ele foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando de toda a sua glória para se tornar homem e poder ser Cristo. Então o que tornou ele Cristo foi a obediência, não foram os milagres. O que nos torna filhos de Deus não é o poder de operar milagres, mas é a obediência que temos ao nosso Deus. Por isso, quando nós obedecemos, nós cultuamos a Ele, nós oferecemos um culto de alguém que entende. Paulo disse: olha, ofereça um culto racional, um culto da razão, um culto que você entende, que você é cristão, é filho de Deus, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, onde você estiver, pobre, rico, com dinheiro, sem dinheiro, com fome, sem fome, com saúde, doente, porque você tem consciência quem Ele é. Sua vida não está aqui mais. Jesus queria que esses caras tivessem consciência que eles não estavam indo para um culto, eles não estavam indo para uma sinagoga, andar com um homem na rua, como uma procissão aí, que você conhece procissão, o mestre vai na frente, todo o seguidor vai atrás, e vai cultuando, venerando, dizendo: olha, ele é o cara. Jesus não queria isso, um monte de homem inconsciente do que estava fazendo. Essa falta de entendimento de quem era Jesus, ela prejudicava o plano de Deus. Deus não poderia fazer o seu plano se cumprir se eles não tivessem uma consciência de quem Jesus era. Por isso que Jesus perguntou para eles: quem o povo está dizendo que eu sou? Eles viam sinais, mas eles não conseguiam crer completamente. Por quê? Porque Jesus era homem. Eles nunca tinham visto um Deus homem. Eles ouviram dizer que quando Deus se manifestou no Sinai, o monte estremeceu, a glória de Deus desceu, fogo, trovão, todo mundo ficou com medo. Mas agora, como é que eles vão acreditar em um Deus que usou fraldas? Como é que eles vão acreditar em um Deus homem que come arroz, feijão e bebe água? Não dava para acreditar. Era estranho para eles, mas eles estavam seguindo. Eles tinham crença, mas não tinham convicção. Eles tinham vontade que algo diferente acontecesse, porque eles estavam cansados de todas as outras coisas, mas eles não tinham consciência plena. Então, quando o povo compara esses 3 homens, João Batista, Elias e Jeremias, com Jesus, eles estavam diminuindo o Cristo, embora estivesse exaltando Jesus. Porque se Jesus parecesse com João Batista, porque se Jesus parecesse com Elias, com Jeremias ou Moisés, cara, era muito grande. Então, na cabeça deles, eles estavam exaltando Jesus. Escute isso. Na cabeça religiosa deles, eles estavam pegando aquele homem que andava a pé, de sandália nos pés, dizem que até descalço, diz que Jesus andou 3 anos e meio descalço. Aquele homem, eles comparando com um desses grandes profetas, porque esses grandes profetas eram venerados. Rapaz, ninguém podia falar de Moisés, não. Ninguém podia falar de Elias, de Jeremias, eram grandes homens de Deus da nação. Então, quando compararam Jesus com esse cara, o que eles pensaram? Jesus vai ficar satisfeito, comparando ele com um cara tão grande. Seria mais ou menos assim, comparasse Jesus aí com Bill Gates, em relação à riqueza. Talvez aí o presidente dos Estados Unidos, talvez o homem mais poderoso que já aconteceu nessa terra, e alguém compara Jesus com eles. Cara, está comparando com alguém grande, tá bom. Na cabeça do povo aquilo estava muito bom.
Quando você compara Jesus com o Salvador, tá bom. Na nossa cabeça, acha que Jesus está satisfeito. Quando a gente canta para Jesus, então Deus deve estar satisfeito. Quando eu dou o meu dízimo, a minha oferta, Deus fica muito satisfeito. Quando eu fico em pé, 40 minutos em pé, é um sacrifício grande, Ele deve ficar muito satisfeito. Porque nós fazemos essas comparações. Por que nós fazemos essas comparações? Porque a maioria de nós não sabe quem é o Cristo, o Messias. Quando nós temos uma revelação de quem é o Messias, o Filho do Deus vivo, algo muda dentro de nós. Você não consegue mais viver do mesmo jeito. Você não consegue mais andar do mesmo jeito. Você não consegue mais pensar do mesmo jeito. Mas eu sou assim, eu penso assim, desde que eu cresci eu penso assim. Cara, você pensa assim que você não conhece o Messias. Mas no dia que você tiver uma revelação de quem é o Messias, o Filho do Deus vivo, você se prostra e você vai dizer: eu não conheço mais nada. Pedro foi esse cara que achava que conhecia Jesus. Talvez todos eles achavam. Mas por que Jesus se importava com o que o povo pensava a respeito dele? Por que Jesus primeiro não vai direto no ponto? Jesus cita logo os outros. Porque Jesus queria saber qual influência eles estavam recebendo, os discípulos. Depois que ele diz: olha, tu és um dos Elias, João Batista, Jeremias, aí Jesus diz assim: tudo bem que a população pense assim, tudo bem que os sem igreja pense assim, tudo bem que quem pula carnaval pense assim, tudo bem que a galera que frequenta bares e boteco e show sertanejo, tudo bem que eles pensem assim, não tem problema. Esses que uma vez no mês lembram de Deus, tudo bem. Jesus não estava dizendo que Jesus não estava julgando eles, mas Jesus agora dirige para eles a palavra e diz assim: e vocês? Agora eu quero saber é vocês. Porque eu ouvi esse burburinho e vocês confirmaram que a galera está pensando. Agora eu quero saber de vocês. Para você, quem sou eu? Aí ninguém soube responder. Você não acha isso interessante? Já fazia aqui mais de 2 anos que eles seguiam o Messias, mas não sabia que era o Messias. Para eles era Jesus. Era um homem, filho de Maria, realizador de milagres, que tinha uma promessa de um reino eterno, de governo, de poder, de autoridade, de tomar das mãos do diabo e do mundo todo o poder e toda a autoridade. E eles estavam lá caminhando com Jesus, pensando que ia dar tudo certo o plano deles. Quando eu leio a palavra assim, eu fico pensando nisso. Eu fico preocupado comigo, eu fico preocupado com vocês, eu fico preocupado com o mundo, com a igreja. Porque quem na igreja, quem é discípulo de Cristo tem esse entendimento. Quando a gente tem esse entendimento, é diferente. Mas Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Veja só que Jesus não perguntou: quem de vocês sabe que eu sou? Jesus não perguntou nem quem sabe, porque eles não sabiam, e Jesus sabia que eles não sabiam. Jesus pergunta: e quem vocês dizem? Eu quero trazer essa pergunta para você.
você diz que Ele é. Nós acabamos de ouvir cantar aqui uma canção com o Gabriel, com o Ministério Louvor, exaltando a Ele. A gente canta muita canção de exaltação, mas eu queria que você parasse para você pensar quem Ele é para você. Como você relaciona com Ele? Como seu coração está aí agora sentado ouvindo essa palavra dele? E Ele me mandou trazer essa palavra para você, para te perguntar, para você sair daqui hoje com essa resposta. Você sabe ou não sabe quem Ele é? E das duas formas você está complicado hoje. Porque se você não souber quem Ele é, você está perdido. Se você não souber quem Ele é, você está perdido. Não existe outra salvação para você. Não existe Maria, Pedro, João, Tiago, igreja, pastor, ninguém possa te salvar. Ele é o único. Mas o que te salva não é Ele, é a revelação que você tem a respeito dele. Porque quando você tem uma revelação a respeito dele, você se posiciona. Mesmo que você se posicione na sua ignorância, mesmo que você se posicione na sua incredulidade, mesmo que você se posicione na sua falta de conhecimento, mesmo que você se posicione do jeito que você é, mas você precisa se posicionar, porque isso fará toda a diferença na sua história de vida. Isso faz diferença na sua vida nessa terra. E isso fará diferença no dia que você morrer. Isso fará diferença no juízo final. Isso fará diferença em toda a eternidade da sua vida. Então, quem Ele é não é uma coisa insignificante. É a coisa primordial da sua vida, saber quem Ele é. Quando Jesus pergunta isso para os discípulos, eles ficaram em suspense, em silêncio. E aí naquele momento, eu creio assim, por alguns segundos eles reavaliaram a fé deles. Talvez eles pensaram assim: cara, é mesmo, estamos caminhando aqui há 2 anos e nunca questionamos isso. Estou na igreja há 2 anos, há 5 anos, nunca questionei quem Ele é. Porque se Ele é insignificante, então Ele não é Deus. Se Ele só realiza milagres, Satanás também faz algumas coisas. Para que Ele seja o que Ele diz ser, Ele tem que ser Deus. Pela primeira vez eles pararam para pensar na fé deles. E eu queria que hoje você parasse para pensar na sua fé. Você tem fé? Qual o nível da sua fé? A sua fé está baseada numa crença ou está baseada no conhecimento? A sua fé está baseada no medo da condenação eterna ou no amor ao Deus único e verdadeiro? A sua fé está baseada na palavra de Deus ou naquilo que o pastor e o padre estão falando? A sua fé está baseada na palavra de Deus ou naquilo que seu avô, seu pai falou para você e você segue a religião deles cegamente? Onde está a base sustentável da sua fé? O texto diz assim: então Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo. Veja só, o Filho do Deus vivo. Pedro agora não estava mais dizendo que era o Jesus, filho da Maria e do José. Não era mais o homem de Nazaré. Tu és o Messias, o
ungido de Deus para salvar o mundo dos seus pecados. Tu és. Ele não disse tu és um Cristo, ou tu és um Messias, qualquer um serve. Não, tu és o Cristo. Rapaz, eu acredito que nessa hora aconteceu alguma coisa na cabeça de Pedro, na cabeça dos discípulos. O que ele estava dizendo era: tu és o Filho do Deus vivo. Naquela hora, o Deus Criador, o Deus de Abraão, o Deus Todo-Poderoso, estava ali presente com Pedro, e Pedro dizendo: tu és o Cristo. Todos os inimigos de Deus tentam roubar do homem essa revelação de quem é o Messias. Eu não vou ler, talvez eu conclua no próximo domingo essa palavra, mas abra no Salmo 2, por favor. Salmo 2 diz assim: Salmo 2, versículo 1 diz assim: porque os gentios se amotinam e os povos se intrigam em vão. Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós seus vínculos. Do seu trono celeste o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los, e no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 9 diz: tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. Por isso os reis, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Rendei graça ao Filho, adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Qual é a ira das nações aqui? Contra quem? Contra o Cristo. Satanás já estava se levantando lá naqueles dias para confundir a cabeça das pessoas, para que as pessoas não rendessem uma verdadeira adoração ao Messias, o Cristo. Essa palavra Messias quer dizer enviado de Deus, e Cristo quer dizer ungido de Deus, aquele que foi ungido pelo próprio Deus. Pedro responde: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. O que Jesus responde para Pedro? Diz: Pedro, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Escute isso. Pedro, hoje você é um homem felizardo. Por que, Senhor, que hoje eu sou um homem felizardo? Porque você teve a revelação que vai mudar a sua história. Você teve a revelação que mudou sua vida. Você teve a revelação hoje que vai mudar o seu contexto daqui para frente. Ninguém teve essa revelação, Pedro, só você teve. Mas eu quero te dizer, Pedro, que essa revelação não foi te dada por carne ou sangue. O que
Jesus está dizendo, Jesus era carne e Jesus era sangue. Então o que Jesus está dizendo, Pedro, essa revelação você não recebeu de um homem, de carne e sangue. Quem te revelou foi o meu Pai que está nos céus, pelo Espírito Santo em você. Pedro, você só pode entender o que você entendeu quando o Espírito Santo te revelar quem é o Messias. Até aqui, Pedro, você estava seguindo um homem milagroso, mas a partir de agora, Pedro, você começou a entender. Isso muda toda a sua história. Isso muda a sua crença, muda seu louvor, muda a sua oferta, muda o seu compromisso. Isso muda seu estilo de vida. Pedro, quem te revelou foi o meu Pai que está nos céus. Então isso quer dizer, querido, que até hoje o Pai que está nos céus continua querendo revelar o Messias para mim e para você. Você quer conhecer o Messias? Não vou nem perguntar, porque eu sei que todo mundo quer, mas se eu perguntar de outra forma, se você conhecer o Messias, você sabe as implicações que isso terá? Se você quer conhecer o Messias, você está disposto, porque Pedro não sabia das implicações disso. Pedro pensou que essa revelação de quem era o Messias iria levar ele para o nível mais alto, e ele não imaginava que iria levar ele para o nível de sofrimento mais baixo. Só podemos crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, se o Espírito de Deus nos revelar. Então o que eu e você precisamos fazer é: Deus, Espírito Santo, me revela. Me revela, porque eu sou cego. Eu não estou entendendo quem é o Messias. Eu não estou entendendo para quem que eu estou cantando, para quem que eu estou ofertando, para quem que eu estou dizimando. Senhor, me revela, porque se tem tantos anos que eu caminho aqui nesse lugar, ou caminho numa igreja, ou caminho com Jesus, e não conheço que Jesus é o Cristo, então a minha vida não foi mudada ainda, minha vida não foi transformada. Eu ainda estou correndo atrás apenas dos milagres. No dia que Ele não fizer o milagre que eu esperei, eu vou ficar frustrado. O que Jesus está dizendo, Pedro, se você não entender a revelação de que eu sou o Filho do Deus vivo, o ungido, o Messias, enviado, a salvação do mundo, você vai relacionar comigo, Pedro, apenas num nível humano. Você não vai entender, Pedro, o que eu quero revelar para você. No dia que a coisa pegar, Pedro, você vai fugir, Pedro. No dia que você for pego por minha causa, você vai me negar, Pedro, porque você está relacionando comigo no nível humano. É aqui, na psique humana. Você só entende aqui, Pedro. Você precisa entender no Espírito quem eu sou, porque o meu compromisso com você não é só para essa vida. O meu compromisso com você é por toda a eternidade, Pedro. Você foi escolhido para ser meu discípulo. E a partir daí, Jesus disse assim: já que você teve essa revelação sobre mim, eu vou te dizer quem você é. Você é Pedro. E sobre essa revelação que você está tendo, sobre essa revelação que você acabou de dizer aí, que eu sou o Messias, o Filho do Deus vivo, é sobre essa revelação que eu vou edificar a minha igreja. E a igreja não é isso aqui. Ele vai edificar a igreja nessa revelação de que Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, o nome que está acima de todo nome, e ao seu nome se dobrará todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e que os anjos o adorem. Porque Ele foi levantado acima de todo nome, de toda coisa, de todo ídolo, de toda adoração, de toda veneração, de todo valor financeiro. Ele foi levantado acima de todas as coisas e de tudo e de todos. Se Ele foi levantado, a questão é: onde Ele foi levantado? Aqui dentro de mim.
dentro de mim, de você, onde Ele está. Se aqui tem os valores da minha vida, onde Ele está na minha vida? Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, quando um cara tem uma revelação de que tu és o filho do Messias, o filho do Deus vivo, tu és ungido de Deus, o Messias, o Salvador do mundo, então a partir de agora Satanás não pode mais com sua vida. Acabou. Porque nessa palavra, nessa convicção, não é mais agora uma relação qualquer. Não é uma revelação atrás de um milagre, atrás de um privilégio. Quem vai sentar na tua direita, quem vai sentar na tua esquerda, quem vai julgar o... Não, eu não quero saber mais disso. Eu quero, a revelação que eu tive é: tu és o Messias, tu és a pessoa mais importante do universo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o dono de todas as coisas, e eu estou contigo. Deus está te chamando para fazer parte dessa igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De pessoas que tiveram entendimento e eles tiraram todo o ídolo do coração e colocaram Jesus como o único Senhor da sua vida e Salvador. Ninguém compete mais com Ele. Para essas pessoas, Jesus disse: eu lhes darei a chave do reino dos céus. Só tem chave do reino dos céus quem tem essa revelação. Quem não tem essa revelação pode ter chave do reino da terra, pode ter chave do reino da igreja terrena, pode ter chave de qualquer outra coisa, mas não terá a chave do reino dos céus, porque a chave do reino dos céus, ela é uma chave que muda o pensamento humano, muda o seu comportamento, muda as suas atitudes. O mundo não te influencia mais, o mundo não te satisfaz mais, o mundo não tem mais espaço na sua vida. Pedro, eu te dou a chave do reino dos céus. Você vai abrir o reino dos céus para as pessoas entrarem. Pedro, quando você ligar na terra, eu ligo nos céus. Quando você desligar na terra, eu desligo nos céus. Porque agora, Pedro, você tem autoridade para relacionar comigo pelo Espírito. Você não relaciona mais comigo com carne e sangue, Pedro. Você não está mais no nível de criança. Agora você é adulto, Pedro. Você tem a revelação de quem eu sou. Então quando você decretar, Pedro, eu decreto no céu. Nós caminhamos juntos. O que você e eu estamos decretando? Você está decretando a salvação da sua família, decretando a salvação da sua casa. O que você está decretando? Coisas eternas ou coisas passageiras? Eu decreto que esse ano 2020 eu vou comprar o meu carro. Em 2020 eu vou comprar a minha casa. Você está decretando. Não, estou te perguntando decretos eternos, decreto da salvação da sua família. Essas coisas são importantes, mas segundo plano. Salvação da sua casa, quem você vai se tornar em 2020, pela revelação do Espírito Santo, que nível você vai andar com Deus? Você vai andar fazendo decreto nas ruas da cidade, na escola, na faculdade, no seu trabalho. Você é um homem de decretos, uma mulher de decretos. Ou a gente está só andando no meio da multidão? Em seguida, esse texto, Jesus prediz a sua morte. Versículo 21, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos. Olha, Jesus agora eu vou explicar para vocês. Eu não pude explicar antes não, mas agora eu vou começar a explicar o que vai acontecer a partir de agora. Agora vocês tiveram uma revelação de que eu sou o Messias, o Filho do Deus vivo. Então agora eu vou engrossar o caldo. Agora vocês podem ouvir algo mais grosso. Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e o Filho do Homem sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e ele fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Olha,
Jesus disse: agora eles vão entender. Agora eu posso falar. Não podia falar porque eles iam fugir. Quando Jesus disse isso para eles, achando que eles iriam entender, então Pedro, chamando Jesus à parte, começa a repreender Jesus e disse: mestre, isso não vai acontecer, você não vai morrer. Há poucos minutos Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo, ensinando para ele. Agora Jesus está sendo ensinado por quem? Por Pedro. Pedro chama Jesus e diz: mestre, acho que você exagerou. A coisa não é bem assim. Então, você não vai morrer, não vai acontecer nada disso, essa coisa de Marte, de sofrer, não. O nosso negócio é reinar, é governar. O nosso negócio é crescer. Morrer não. Então Pedro, quando começa a reclamar para Jesus: isso não vai te acontecer, Senhor, nunca te acontecerá. Jesus virou para Pedro e disse: arreda, Satanás, para trás de mim. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Jesus não estava dizendo que Pedro estava possesso. Jesus só estava dizendo que a mente de Pedro pensou como homem, e como homem natural, ele pensava enredado por Satanás. Eu e você, 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 quando pensamos fora de Deus, pensamos pela mente de Satanás. Te digo com toda certeza, tudo que você pensa fora do Espírito é pela mente de Satanás. Porque a mente de todo homem caído é controlado pelo Deus desse século. Então só tem um jeito para você pensar como Deus quer que você pense: pela revelação do Espírito Santo. Queria que alguém me avisasse quando as crianças estiverem chegando. Mas avisa 10 minutos antes deles chegarem, tá? Para a gente concluir aqui, para os pais receberem as crianças, os pais não ficarem aqui preocupados. Pastor, então quer dizer que eu pensar naturalmente como homem é a mente de Satanás? Não existe 3 fontes de pensamentos nesse mundo: ou a fonte de Deus ou a fonte do diabo. Não existe 3 espíritos: existe espírito de Deus e espírito do diabo. Existe céu e inferno, existe 2 caminhos, existe 2 deuses: Deus e Satanás. Todos os outros deuses do mundo, todos os deuses do mundo são invenções de Satanás, tudo contra Deus. Todo falso Messias que se levanta é contra o verdadeiro Messias. A mente do Messias, ela pensa como Deus. O Messias, o Filho do Deus vivo, ele pensa como Deus pensa. Todos os outros falsos Messias não pensam como Deus pensa. Por isso eu preciso, e você também, ter cuidado com os nossos pensamentos. Aquele pensamento que você começa a ter, que você sabe que te afasta de Deus, que te afasta do amor, do perdão, da bondade, da graça, da verdade, da justiça, da sabedoria. Você sabe que aqueles pensamentos não são produzidos pelo Espírito Santo. Você sabe. São humanos. São humanos, são. A culpa não é do diabo não, mas ele injetou esses pensamentos em nós. Isso desde o Éden. E ele sempre chega e diz assim: comer do fruto, senão você pode comer. Não, mas Deus disse para não comer. Não foi bem assim que ele disse. Só um fruto, come. De quem foi esse pensamento?
Satanás não foi lá, pegou a mão da Eva e pôs no fruto, arrancou o fruto, levou forçadamente a mão dela na boca, come, dá para o seu marido. Satanás, ele não faz isso, ele não precisa fazer isso. Ele tem mecanismos espirituais de inteligência. Satanás é um príncipe. Satanás é um príncipe de trevas. Ele viveu na eternidade com Deus nos céus. Ele era querubim ungido de Deus. Ele conhece o trono de Deus. Ele conhece Jesus. Ele conhece o Messias, o Filho do Deus vivo, muito mais do que eu e você. Para ele injetar pensamentos na minha cabeça e na sua cabeça, é muito simples para ele. Se o homem consegue, gravar coisas num celular, irmão, como é que o cara consegue gravar? Como é que você consegue ligar um celular no Wi-Fi e você pegar uma imagem com som e tudo do outro lado do mundo? Um homem fez isso. Agora, a mente de Satanás é alguns milhares de vezes mais evoluído do que a mente de um homem. Você precisa entender que Satanás, ele foi tão astuto que ele chegou lá ele estava ali olhando a conversa de Jesus com Pedro. Na hora que Jesus fala o que ia acontecer, por que Satanás não queria que Jesus morresse na cruz? Porque a cruz esmagaria a cabeça da serpente, se cumpriria a profecia de Gênesis 3, e ele esmagará a cabeça da serpente. Ele será ferido no calcanhar, mas a cabeça da serpente será morta. Quer dizer, a serpente vai perder a força. Satanás disse: não, agora vai matar a minha cabeça. Não pode. Ele não vai morrer não. Diga para ele, Pedro, ele não vai morrer. Ele vai continuar fazendo milagres, vai continuar sendo seguido. Ele vai ter o mundo todo e vai fazer muita coisa. Ele vai ser adorado. Ele até ofereceu: ó, se tu fizer isso, prostrado, me adorares, você vai ter o mundo aí. Satanás sempre oferecendo barganha para Jesus. Se ele ofereceu para Jesus, querido, ele oferece para mim, para você todo dia. Ele vai dizer para você: olha, isso não está bom, fica bom sim. Olha, uma musiquinha mundana, não tem problema não, ela só entra no ouvido e sai no outro. Não, uma bebidinha aqui, não tem problema. Não, você ir com os colegas ali no barzinho e tomar uma cervejinha, não tem problema, é só uma cervejinha social. Ouvir uma musiquinha no carro, Bruno e Marrone, é só para tirar o estresse. Essa é a voz de Satanás. Você vai casar com ele, não tem problema transar antes do casamento. Você vai casar com não tem problema. Antigamente esse negócio de virgindade era muito complicado. Agora não tem problema. Todo mundo casa com pessoas que não são mais virgens. Você e eu precisamos identificar, querido. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para a gente adorar um pouco. Nós precisamos identificar. Pedro não tinha uma fé madura. Pedro não entendia ainda direito, como eu e você. Pedro teve uma revelação do Espírito, mas em seguida ele permitiu Satanás injetar pensamentos errados, contrários ao propósito de Deus. Jesus, ele tinha discernimento, ele sabia que quem estava falando ali não era Pedro. Jesus sabia quando foi o Espírito que falou, escute isso. Jesus sabia quando foi o Espírito que falou, e Jesus sabia quando foi a voz do diabo falou. Você consegue discernir isso? Consegue. Sabe quem consegue? Quem tem revelação de que o Messias é o Filho do Deus vivo. Ele consegue ter discernimento quando é o diabo que fala, quando é Deus que fala. Quando a
oferta vem de Satanás, quando a oferta vem de Deus. Eu sei que Deus nos perdoa, como perdoou Pedro. Aquilo não desqualificou Pedro para ser discípulo, não, mas ficou uma lição para nós. Coitado Pedro, não sabia nada. Hoje nós já sabemos, nós sabemos mais do que Pedro. Irmão, nós temos mais revelação hoje do que Pedro tinha nos dias dele. Os discípulos nem chegavam aos pés das revelações que temos hoje, sabia? Eles seguiam pela fé, mesmo sem muita revelação. Então, enquanto você não tem muita revelação, você precisa seguir pela fé. Se ele diz que o caminho é por aqui, então o caminho é por aqui. Onde é que vai dar? Numa cruz, mas é por aqui. Eu tenho que abrir mão disso e disso, mas é por aqui. Foi ele que disse isso não e isso sim. Então para mim isso é não e isso é sim. Ah, mas se eu fizer isso, não sei o que vai acontecer, não importa. Ele disse não, ele é Senhor da nossa vida. E ele quer te proteger. Quando ele diz não, não é para roubar de você e de mim os nossos prazeres. Deus não é contra o nosso prazer, não. Ele só diz, olha, a forma certa de você ter prazer é a partir de mim. Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. Há 2 domingos atrás aqui, ou foi domingo passado, o pastor Jefferson ministrou: faça tudo para a glória de Deus. Quer coma, quer beba, quer que faça qualquer coisa. Então, quando você for fazer alguma coisa, o critério é esse. Porque tudo que Jesus diz para você fazer é para a glória de Deus. Porque Jesus não fez uma coisa que não fosse para a glória do Pai. Porque tudo que fazemos que não é para a glória de Deus, a Bíblia chama de